Boa tarde, viu? Obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, senador da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, José Pimentel, a quem agradeço imensamente a presteza na condução de todo desse processo de arguição, sobretudo pela simplicidade, ora demonstrada, o que nos deixa à vontade nesta casa, e também na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais senadores que compõem esta comissão. Eu agradeço e também saúdo o senador Walter Pinheiro, relator do meu processo, senador pela Bahia, meu estado natal, e também o senador Anastasia, que é mineiro, e a minha cidade, senador, fica a 150 quilômetros da primeira cidade de Minas, Espinosa. Então, eu sou mais próxima do estado de Minas do que da própria capital, que são 832 quilômetros. E que também leu o meu relatório na antepenúltima sessão desta comissão. Eu não posso, ainda que eu não tenha podido estar com todos os senadores desta casa, em razão mesmo das atividades judicantes, das quais nós não podemos nos afastar. Afinal de contas, a carga diária de distribuição, a média mensal em São Paulo é de 500 processos. Infelizmente, a gente não pode se afastar por tanto tempo. Eu não pude estar com todos, apresentar-me fisicamente a todos os senadores. Então, eu peço desculpa àqueles com quem eu não estive, com essas justificativas, não por falta de deferência, mas por falta de tempo mesmo e também pela agenda apertada dos senhores senadores. Eu cumprimento aqui o desembargador da primeira região, Cândido Moraes, da Bahia, colega lá de muito tempo. Agradeço, até porque hoje é o primeiro dia de férias coletiva e Vossa Excelência está aqui para prestigiar a colega baiana. Eu agradeço também a presença aqui e da forte defesa da magistratura federal, o presidente da JUF, o juiz federal Bochenek. Todo passo na vida que nós tomamos, a gente depende de um respaldo familiar. E aqui eu agradeço imensamente o meu marido por me dar esse suporte para enfrentar essa nova etapa da vida. Sem esse apoio, seguramente eu não teria, nem poderia estar aqui. Afinal de contas, nós temos 2 filhos lindos que estão numa idade perigosa de adolescência e a ausência de um dos pais, ainda que momentânea, ela tem que ser compensada pelo outro. Então, ele vai trabalhar em dobro. Eu não poderia também deixar de agradecer que todo esse aparato, em todos os gabinetes, eu fui muito bem recebida pelos servidores desta casa, o que nos deixa muita vontade. Então, eu agradeço aos servidores, agradeço aqui todos os colegas magistrados, Ministério Público, colega Fernando, a assessoria parlamentar do Senado, todos que nessa caminhada estiveram junto comigo. Bem, senhores e senhora, normalmente as pessoas agraciadas com a indicação para compor
os mais dignos órgãos do Poder Judiciário tiveram a oportunidade de conhecer, desde terna infância, em sua casa, por um pai juiz ou por uma pessoa próxima, um tio ou um promotor, como funciona a justiça. Muitos dessa proximidade tiraram motivação para seguir a carreira jurídica. Não foi o meu caso. Nasci em Riacho de Santana, cidade do sertão baiano, onde a presença do Estado era quase nula, sem estradas, sem hospitais, ensino precário e para poucos, existente apenas na zona urbana, para profissionalização em magistério, sem segurança pública e, obviamente, sem o Poder Judiciário. A maioria das pessoas dedicava-se às lides do campo, visando a mera subsistência. Esse o cenário. Assim, em ambiente carente de justiça formal, ministrada pelos órgãos do Poder Judiciário, o que me teria incitado a integrar esse poder? Certamente, não haveria em quem me espelhar. Havia sim o efeito inafastável que surge diante da relação dialética estabelecida entre os opostos, a completa ausência de justiça social, material e a convicção em meu ser dos problemas dali resultantes para a vida das pessoas. Disso veio a síntese correspondente à vontade de contribuir com algo a respeito, motivo pela qual vim integrar essa carreira jurídica. Desse modo, foi a injustiça social que me levou a conhecer os mecanismos da justiça. E aqui estou, filha de um vaqueiro, título que meu pai ostenta com muito orgulho, tanto que é conhecido como José Vaqueiro, opositor de um grupo político que se revezava no poder havia 40 anos, um homem bom, que nunca teve tempo para brincar com os filhos, só trabalhar, 7 filhos. A minha mãe, dona de casa, na realidade, dona da casa, fui testemunha da expulsão de muitas pessoas simples de sua porção de terra, comprada de boa fé, com base apenas na palavra, ou quando não isto, comprada de boa fé, objeto de uma escritura deficiente, lavrada sem a perfeita delimitação de área, ou seja, o pedaço de terra do lugar determinado íplice. Situação fértil para o desonesto. Essa grilagem de terra levou muitos a se mudarem para os grandes centros urbanos e a viverem em condições degradantes, escravos de um prato de comida. Vejam, senhores, que se tivesse um Estado presente, considerado o tempo que possuíram a terra como sua, eles jamais teriam perdido aquilo que havia comprado e que lhes eram valioso. Um grileiro, certa vez, em visita ao meu pai, soube que estudávamos e indagou o que eu pretendia ser. Respondi, advogada e depois juíza. Então, ele passou a mão na minha cabeça e disse, corajosa essa menina. Fui para a escola desde cedo, junto com a minha irmã mais velha, ela na idade certa. Eu não por convicção dos meus pais, mas por impertinência minha. Segundo a minha mãe, eu apenas frequentava a escola, sem conseguir aprender. Não entrava na minha cabeça o A, B, C, ou B, A, B, 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 B. De repente,
porque me deixaram de lado, passei a ter melhores resultados que minha mãe e concluímos o curso no mesmo ano. Em Salvador, para onde fui com 18 anos, fazer pré-vestibular, eu cursei a faculdade de Direito da UFBA, embora tenha passado também na Católica, as duas existentes. Durante o curso, eu fiz estágios no patronato, no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita, na Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, e com a firme convicção de que o concurso é um dos instrumentos mais democráticos de uma sociedade, desde o 2º ano de Direito, me preparei para a função pública. Assim, quando concluí o curso de Direito, em 1986, já havia sido aprovada no concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, onde iniciei a minha trajetória, saúde o senador Humberto Costa, onde iniciei a minha trajetória profissional na função de analista administrativo e depois analista financeiro e, em seguida, analista auditor fiscal. Essas funções, contudo, estavam muito distantes do meu propósito de fazer justiça. Assim, para me aproximar da carreira jurídica, submeti ao concurso de procurador do município de Salvador, procurador do Banco Central, sem, contudo, entrar em exercício. Somente em 1991, comecei a atuar na área jurídica na função de procuradora da Fazenda do Estado da Bahia, lá permanecendo até 1993. Neste mesmo ano, eu ingressei na Magistratura Federal, na 3ª região. Fui a 4ª colocada, dentre os 14 aprovados, dos quais apenas 2 eram mulheres. Atuo, na realidade, há 22 anos na Justiça Federal de São Paulo. Exerci o cargo de juiz federal até 2010, quando fui promovida por merecimento para o cargo de desembargador federal. Como juíza, exerci a função de diretor do foro, diretora das subseções judiciárias de Bauru e de Santos. Como diretora do Fórum de Santos, fui gestora da qualidade total, responsável pela implantação das normas ISO 9000 e da certificação do Fórum no período de 2001 e 2003. Em 2004, fui convidada para integrar a Comissão Temporária para Estudo de Viabilização e Implantação de Projeto Piloto de Conciliação, no âmbito da 3ª região, nos processos relativos ao Sistema Financeiro da Habitação. Esse convite decorreu do trabalho que comecei em 1996, pertinente a essas audiências de tentativa de conciliação no SFH. A quantidade de processos, senhores, sobre a matéria era assustadora e, a princípio, desanimadora. Vencê-las só com muita criatividade e muito empenho. Não por outra razão, buscamos a experiência do juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, hoje secretário-geral do CJF, e a disposição do presidente da Engeia, à época, empresa pública que se mostrou símbolo de eficiência e de foco em suas finalidades institucionais. Aliás, eu costumo dizer que ela é o sucesso do fracasso. Sim, excelências, pois, como todos sabem, o SFH, criado basicamente para eliminar favelas e favorecer a construção de habitações populares, depois de sucessivos planos fracassados, quebrou na década de 1980. A principal razão econômica, inflação, perda da capacidade de pagamento, estagnação econômica, descompasso entre o valor emprestado e o recuperado, só se agravou quando o Judiciário foi chamado a resolver juridicamente os conflitos decorrentes. Isso porque
O pouco que os mutuários puderam pagar ficou depositado judicialmente, fora do sistema, sem movimentar a economia, portanto, sem gerar novas habitações, sendo a construção civil um dos pilares do desenvolvimento econômico do país. Nessas condições, o que se verificou é que a sentença, mesmo que contemplasse todas as teses dos mutuários, não solucionaria o conflito sociológico, descasamento, empobrecimento da população, favelização do empreendimento, saldo devedor muito superior ao valor do imóvel. A solução mais adequada só podia ser a conciliação, cujos pressupostos são o diálogo e a autonomia da vontade das partes. De fato, a mediação e a conciliação têm esse alcance, transpõem os limites da jurisdição e do pedido, uma vez que o juiz não decide, apenas favorece o diálogo entre as partes. Isso não coloca a conciliação ou a mediação como os melhores meios. A sentença não é melhor do que o acordo ou vice-versa. Cabe verificar qual o tratamento mais adequado a cada situação. Da mesma forma que na medicina nem todo mal conduz à cirurgia, pois pode haver tratamento médico mais adequado, também no direito, nem todas questões são adequadamente resolvidas pelas sentenças. Por vezes, o melhor remédio é a solução não adversarial, é o acordo. O projeto bem-sucedido e os métodos consensuais de solução de conflitos sintetizados na palavra conciliação passaram a ser adotados na terceira região com a implantação de um programa. Deixou de ser piloto para programa, da qual fui coordenadora em 2 oportunidades, de 2005 a 2009, então designado pela presidente Ana Maria Pimentel e depois pelos coordenadores Marli Ferreira e Andrena Barretti em seus respectivos mandatos. E o segundo mandato de 2012 a 2014, indicado pelo presidente Nilton De Luca. No primeiro período, ainda como juíza, foram realizados inúmeros mutirões na área do SFH. Na segunda gestão, já no cargo de desembargadora, o programa de conciliação foi largamente ampliado para moldar-se a Resolução 125 do CNJ, a qual elevou a conciliação ao status de política e estabeleceu as diretrizes para o desenvolvimento eficaz dessa política. Durante os 2 anos de minha segunda gestão, foram instalados 16 centrais de conciliação em São Paulo, uma em Mato Grosso do Sul, sendo essa última a instalada em campus universitário, uma inovação para o Poder Judiciário. Sob esses aspectos, eminentes senadores, o TRF 3, da terceira região, com 20 centros, está preparado para receber o novo código. A consolidação do programa trouxe avanços também no rol das matérias que passaram a ser submetidas à conciliação, ou seja, além da questão habitacional, além da previdenciária, passaram a ser contempladas as ações coletivas, as ações de indenização, as execuções de conselhos e as execuções de conselhos. Nessa gestão, 2 projetos merecem destaque especial: a implantação da conciliação pré-processual, totalmente virtual, a custos mínimos, e a parceria firmada com o TJ
para a realização de conciliação nos processos da competência delegada. À frente do programa de conciliação, organizei cursos de capacitação para conciliadores e para instrutores. Ainda sob a minha coordenação, a terceira região concorreu ao prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo CNJ em 2 oportunidades. A primeira em 2012, quando conquistamos o terceiro prêmio Conciliar é Legal, na categoria Justiça Federal, com 2 práticas. A segunda, em 2013, quando conquistamos o 4º Prêmio Conciliar Legal em 2 categorias. Nesse mesmo ano, em 2013, a conciliação da terceira região recebeu menção honrosa na categoria Instrutores de Mediação e Conciliação. Pela implantação do projeto da competência delegada, também tive a honra de receber moções da Câmara Municipais de Palmital e de Americana. Encerrei minha gestão com a publicação do Manual da Conciliação, né, na terceira região. Nesse particular, senhores senadores, destaco que, a despeito da acumulação dessa atividade com a de julgamento em caráter total, no primeiro período, a vara se manteve zerada. No segundo período, como desembargadora, que recebeu 13 mil processos, conseguimos uma diminuição e hoje eu tenho cerca de 4 mil processos. Ou seja, a despeito da coordenação da conciliação, nós estamos mantendo um viés de baixa de processos. Além dessas funções, eu também fui professora de Direito Tributário, no Direito Tributário, em curso preparatório para cargo de juiz federal e outras carreiras jurídicas em São Paulo, no período de 1994 e 2012. Sou graduada pela UFBA, como já disse, e tem especializações em Direito Constitucional Aplicado, em Direito Público pela PUC, em Direito Administrativo pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia e em Direito Processual Civil pela Universidade Federal da Bahia. Também escrevi alguns artigos em periódicos. Enfim, Excelência, eu quero aqui registrar, antes de encerrar a minha fala, eu quero aqui registrar, de tanto ter falado em conciliação, aqui nos prestigia o ministro Reinaldo da Fonseca, amigo e parceiro da conciliação. Foram várias mensagens de WhatsApp para falar de projetos, para falar de dificuldades. Hoje, nós temos um código para entrar em vigor. Hoje, nós temos a conciliação como princípio. Não é, ministro? Na época que iniciamos, nós não tínhamos nem mesa. Nós pegávamos as mesas nos depósitos, as mesas desiguais, as cadeiras desiguais, os computadores descartados, e nós pegamos para montar a conciliação. Eu me lembro que as mesas eram tão ruins que nós passávamos fita adesiva embaixo para não estragar nossas roupas, já descartadas, evidentemente. Então, eu não posso realmente deixar de registrar e sentir honrada com a presença do ministro aqui nesta sabatina. Registro também a presença da desembargadora Gilda, outra parceira, Gilda Sigmaringa, outra parceira na conciliação, que sabe também das dificuldades, da Candice, que também é juíza federal, quem eu estou vendo aqui, que eu talvez não esteja vendo todas as pessoas aqui que vieram prestigiar. Mas, na conclusão disso tudo, Excelência, todo esse conhecimento, toda essa boa vontade, com a abertura pelo STJ, que inovou no seu procedimento de escolha dos
das indicações, eu me habilitei, me candidatei a indicação, a candidata à indicação pelo STJ. E isso eu fiz porque eu acredito firmemente na relevância do papel do CNJ na condução das políticas pertinentes ao Poder Judiciário e na busca de solução para questões que lhes são submetidas, sobretudo quando se avizinha um novo Código. Evidentemente que o Conselho é composto de vários segmentos, tanto da sociedade como de várias áreas do Poder Judiciário, cada um trazendo a sua colaboração. Uns mais, outros menos. Eu digo que talvez eu tenha menos, porém, eu quero dizer que é um time que não é constituído só de craques, de atacantes. Então, pode ter um zagueiro e até mesmo o gandula. Eu quero me colocar à disposição do país para servir, para ser instrumento de realização de justiça mais justa, mais adequada, mais contemporânea. Hoje, essa juventude que está aí, no WhatsApp, na internet, ela não vai ter paciência para um judiciário moroso. Então, é bom que nós nos apressemos. Com esse propósito, então, Excelências, eu me coloco perante Vossas Excelências para servir o país. Mais uma vez, muito obrigada a todos, e é isso que eu tenho a dizer. Obrigada.